tema deste argumento é criação de órgãos públicos. Sobre o assunto, eu converso agora com o senador José Agripino. Senador, tramita no Senado, na verdade já está até pronta para ser votada no plenário, uma proposta de emenda à Constituição de sua autoria que limita a criação de novos órgãos públicos. Por que é importante essa limitação? Não é que seja importante, é muito importante, principalmente para o momento político e administrativo do Brasil agora. Essa proposta de emenda à Constituição já tramitou por diversas comissões. Ela foi, por último, aprovada por unanimidade na última comissão por onde ela tramitou, porque o relator, o senador Aloysio Nunes Ferreira, acolheu com o meu de acordo a emenda do PT, de autoria do senador Humberto Costa, que excepcionalizava para a criação de órgãos novos, submetidos à aprovação de lei complementar, a subsidiária da Petrobras, pelo fato da Petrobras, na sua lei de criação, prever que subsidiárias da Petrobras estariam automaticamente autorizadas dentro de determinados critérios. Eu acolhi a emenda, o senador Aloysio, que é o relator da matéria, acolheu a emenda com o compromisso do PT de aprovar a ideia no macro. Por que é que ela é importante? Porque o maior dos males da política brasileira e do governo brasileiro hoje é gasto público de má qualidade. Para se ter uma ideia, entre 2003 e 2013, foram criadas mais de 40 estatais ou autarquias e foram criados 16 ministérios. Eram 23, viraram 39. Eram 107, viraram 150 companhias estatais. Tem companhia estatal, tipo Banco Popular, que abriu e fechou durante 6 anos, gastou milhões e milhões de reais. Foi dirigida por, inclusive, denunciados no caso do Mensalão, que ganharam dinheiro, exerceram o papel negativo de gasto público, de promover o gasto público de má qualidade, e não produziram nada de interesse para a sociedade. Tem uma empresa que a União criou para fazer chip eletrônico, competindo com a empresa privada. Já gastou uma nota empregando gente e sem produzir, pelo contrário, deficitária. O balanço entre o que produz e vende e o que gasta é sempre negativo, ou seja, a viúva, a União, subsidiando uma coisa que não tem o menor cabimento subsidiar. Por essa razão é que nós estamos propondo ao plenário do Senado, e em seguida vai para a Câmara, a subordinação da criação de qualquer ministério, qualquer órgão público, qualquer estatal, excetuada a emenda que eu acolhi no sentido de garantir a aprovação com os votos do PT, a emenda que excepcionaliza a Petrobras, qualquer órgão público, seja ministério, seja autarquia, estatal e etc., só se aprova não mais por medida provisória, não mais por lei simples, só por lei complementar. O que faria com que tivesse que ter uma maioria absoluta no plenário. Claro, na lei complementar você tem 81 senadores, você só aprova a criação de um ministério com 41 votos, sim. Na Câmara você tem que ter metade mais um dos 513 deputados. Então, é quórum qualificado. Para você aprovar a criação de um órgão de Estado, você tem que debater e tem que justificar para ter a maioria dos votos de cada casa. Você tem que ter argumentos sólidos da necessidade da implantação daquele ministério ou daquele órgão. Do contrário, vai ficar evidenciado que é a criação de gasto público de má qualidade. Por que razão? Pela constatação dos fatos que nós vimos acompanhando. O superávit primário, ou seja, a sobra do dinheiro, a sobra resultante da diferença entre a arrecadação e a despesa do Brasil, vem caindo progressivamente e bastante, de 2,3 para 1,9 pontos percentuais do PIB, de 2011 para 2013. E essa máquina de governo inchada ajuda. Claro, evidente, quanto mais o tempo está passando, menor é o superávit primário. Em função de quê? Da quantidade de órgãos ineficientes,
ineficazes, sem sentido, sem necessidade, que o governo está criando, está fazendo, está promovendo. Então, o que eu estou fazendo? Um freio no gasto público de má qualidade. A quem é que interessa isso? Aos brasileiros. Para que você tenha uma sobra maior entre a receita e a despesa, para você fazer investimentos na área social ou investimentos na infraestrutura, para que o Brasil seja um país socialmente justo e seja um país com um custo competitivo no ranking internacional das nações. Senador, é um projeto de cunho moralizador, evidentemente, mas esse é um ano eleitoral, o senhor acredita que isso possa prejudicar? Eu espero que a negociação que nós fizemos com o PT, ao acolher a emenda do PT, o PT honre o compromisso que tomou conosco e vote pelo Brasil, vote pela moralidade, vote pela contenção dos gastos públicos. Até porque quem é governo hoje pode ser oposição amanhã e vice-versa. Agora, o Brasil continua nosso, de nós todos. Então, esse é um projeto patriótico, porque quem é governo hoje foi... quem é governo hoje foi oposição no passado e pode ser oposição mais na frente. E quem é oposição hoje pode ser governo mais na frente. Agora, você deixa uma salvaguarda na Constituição para criar dificuldades a uma coisa que está levando o Brasil a uma situação de constrangimento internacional. Gasto público exagerado que está levando o Brasil a perder a confiança internacional. O gasto público exagerado está contribuindo para a geração de inflação, para a inexistência de investimentos na quantidade que o Brasil precisa. Está deixando de ser um país competitivo para ser um país caro. Tudo por conta dos gastos públicos exagerados. O superávit primário nada mais é, repito, do que a diferença entre a receita e a despesa. E o superávit primário está em queda. Cada dia que passa, cada ano que passa, a receita é enorme, mas a despesa é maior do que a do ano anterior. Enquanto as receitas no último ano cresceram 13,5%, 12,5%, as despesas cresceram 13,6%. E vem sendo isso permanentemente. As receitas batendo recorde, mas as despesas cada vez maiores. Daí a necessidade imperativa de um projeto de lei, que é uma proposta de reforma à Constituição, limitando o gasto público para que o Brasil se reencontre, para que o país seja um bonde reposto no trilho. Senador, o senhor é otimista, claro, e acredita que até com esse acordo feito com o PT, a PEC vá sim ser aprovada. Mas nesse momento tão delicado para a economia brasileira, vamos supor que ela não seja aprovada. Qual é o cenário que o senhor vê? Eu vejo a responsabilização por parte... Bom, o PMDB está apoiando, o Democratas e o PSDB foram parceiros. Se o PT apoia, não há nenhuma razão para não ser aprovado, a não ser que o PT tenha negociado uma emenda e tenha desistido de apoiar o acordo que foi feito. Porque eu confio no apoio do PMDB, no meu partido, no PSDB, não tenho nenhuma dúvida, eu dependo do PT. Porque se o PT não votar pelo acordo que foi feito e levar votos de outros partidos da base aliada, é porque o PT definitivamente não estaria dando ou querendo dar uma contribuição à solução do maior dos nossos problemas, que é o déficit público. Eu prefiro confiar no melhor e esperar que essa matéria seja aprovada no primeiro turno e no segundo turno, a bem do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, senador José Agripino. Foi um grande prazer. Você pode sugerir temas para o argumento pelo telefone 0800 61 2211 e no site da TV Senado na internet www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.